Val. Eu vou falar um pouco sobre espiral do silêncio. Nós temos aqui essa figura aqui que é uma forma de representar a espiral do silêncio. A cada dia ela muda, a opinião pública ela vai se moldando com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com a moral, de acordo com a lei. Então, enquanto mais parecida com a opinião pública, mais você tem prazer de falar. Se a sua voz for muito destoante da opinião pública, você evita falar para não ser isolado, né? Mas como a espiral do silêncio ela é viva, ela funciona de forma ascendente, ou seja, tem algumas pessoas que têm um ponto de vista diferente, que se tiver a técnica correta, o método correto, ela vai subindo e subindo, subindo até se transformar em opinião pública. Essa diferença durante um tempo chama-se discrepância, né? Existe a espiral saudável e existe a espiral que não é saudável. O que é uma espiral saudável? As pessoas ajustam a sua própria opinião à da maioria. Se a maioria, falta aqui, é a média de um modelo positivo, não haverá divergências na opinião pública e tenderá a uma opinião única. Tá? Agora eu vou ensinar para vocês como destruir o Brasil. O que eles estão fazendo? Estão destruindo o Brasil. Como? Transformando a opinião pública. Com a interferência do governo, eles estão modificando a opinião pública artificialmente. Então vamos ensinar aqui como é que se destrói o Brasil. Passando para esse quadro de cá, são os mecanismos condicionantes da espiral do silêncio. Eu vou explicar o que é acumulação, consonância e ubiquidade. Tá? O que é acumulação? É o excesso de exposição de determinados temas na mídia. Ou seja, a mídia fica colocando coisas e coisas e coisas para que a população só enxergue aquilo. Agenda setting funciona mais ou menos assim. A mídia, né, que é o Estado no nosso caso, determina a pauta da opinião pública ao destacar determinados temas e preterir, ofuscar ou ignorar tantos outros. O que o nosso governo está fazendo hoje? Na TV fala-se muito em reforma política, fala-se muito em ditadura, sexo livre, desarmamentos, shows, mas evita falar da violência, da saúde pública, da família, da religião, valorização das mulheres, crianças, armas, intervenção, militares, urnas, eleições e Foro de São Paulo. Isso tudo é de forma proposital, ou seja, o Estado cria um pseudo-ambiente. No que o povo deve pensar? O povo deve pensar só no que a TV mostra. Cria limites dos assuntos sobre o que o público deve falar e sobre o que o público deve tratar sobre política. Ou seja, os políticos, os gestores, passam para a mídia quais são os assuntos políticos que devem passar. Eles possuem o gatekeeping. Gatekeeping, o que é? É o repórter, é o âncora, é aquela pessoa que todo dia entra na sua casa. Aí tem o priming. O que é o priming? Eles vão chamar a atenção para determinado assunto. Por exemplo, aqui na violência, nós temos quase 400 mortes por dia violentas no Brasil. 160 assassinatos, 160 no trânsito, mais o SUS e tudo mais. Mas eles só vão tratar de 5. Uns 2 ou 3 civis, 2 policiais ou 3 policiais por dia só vão tratar disso. Mas todo mundo vai falar, pô, mas são 400 mortes irresponsáveis no Brasil por dia. Mas a mídia vai forçar você a só ver 5. E a mídia vai tratar desses 5 durante uma semana, e são 400 por dia, né? O framing, o que é o framing? A mídia vai impor para vocês uma ótica sobre aquele assunto. Então vocês não vão ter chance de ver vários pontos de vista. Vocês vão ver um ponto de vista só direcionado pela imprensa, por mais que seja um canal diferente. Eles vão conduzir vocês a enxergar sob aquele ponto de vista e não
de outros ângulos. O time lag, o que é o time lag? Eles vão segurar aquela notícia para liberar a partir de uma hora que for tudo pensado, tratado, não sei o que, tem um tempo para chegar e tratar daquele assunto. Continuando dos mecanismos condicionantes da espiral do silêncio, então nós vamos falar sobre consonância. Consonância é a forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas. Isso acontece em todos os canais, quase todos os canais você vai mudar, tem um pouquinho de diferença entre o outro, mas eles fazem com que a notícia seja semelhante para você pensar ou imaginar que aquilo é a opinião da maioria. Não, eles estão tratando forçosamente, eles fazem forçosamente que vocês pensem e enxerguem sobre um único ponto de vista, não vejam notícias diferentes, mas sempre as mesmas. Por exemplo, eles forçam a opinião única e de massa em todos os veículos. Eles falam sobre ditadura, que não houve no Brasil. Eles falam sobre desarmar a população, mas não fala que os bandidos estão armados. Falam sobre crise econômica. Então, esses assuntos, ditadura, desarmar e crise econômica, é uma forma do poder se defender do povo. Por quê? Por exemplo, falar que houve ditadura aqui no Brasil é uma das maiores estupidez do mundo. Vamos citar aqui o motivo. A ONU, o Brasil nunca foi denunciado à ONU por ditadura. Nunca foi. E nesse período o Brasil era extremamente seguro. Ubiquidade. O que é ubiquidade? É a presença da mídia em todos os lugares, em menor ou maior grau. Então eles ficam aparecendo em todo o Brasil, no interior dos Cafundó do Juda, está lá a mídia falando sobre ditadura, que ter arma é feio. A opinião pública hoje no Brasil, ela não é a opinião do povo, ela é uma opinião formada pela mídia que pertence ao governo. Como que se explode uma espiral de silêncio negativa? Através da verdade. Você deve informar-se e deve compartilhar isso. Essa violência descabida que tem no Brasil não tem em nenhum lugar do mundo. Isso aí nós somos o único, nós somos os melhores do mundo. Ninguém consegue matar e destruir tanto o país como aqui. E isso é provocado pelo governo. Então isso está limitado ao nosso território geográfico e cultural. Outro indício de ataque contra o povo, inversão de valores. Ou seja, aqui se valoriza ter comunidades em cidades, como aquele programa Esquenta da Globo. Droga é problema de fronteira, Forças Armadas e Polícia Federal. Se fosse fechado as fronteiras, como são nos países sérios, aqui não, ela está desmobilizando as fronteiras, porque faz parte do projeto de poder a droga, a violência, a desordem social para eles entrarem com a solução. Armas, povo sem defesa e dependente do Estado. Isso aqui é lógico, eles fizeram isso. O povo disse, eu quero ter armas, mas eles retiraram as armas. O objetivo do governo é destruir o povo, destruir a religião, destruir a família, desvalorizar a mulher como peça importante, tá, da família, destruir as nossas crianças. Então, a espiral do silêncio, eu espero que esteja bem explicado e que todo mundo entenda o quanto é simples e vocês entendam como que vocês estão sendo enganados. Qualquer dúvida, vocês nos procurem aí no Face, YouTube e tudo mais, que nós vamos dirimir as dúvidas. Muito obrigado.